Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Acho que é a primeira vez que eu vou fazer uma live aqui dessa página, Repórter Malu, é a página do meu site, Repórter Malu, e eu vendo algumas postagens, eu vi que hoje é o Dia Internacional da Família, e eu fiquei aqui pensando, sobre a questão família, no sentido geral da coisa. Eu venho de uma família onde não teve muita união, né? A minha mãe saía para trabalhar 4 horas da manhã, chegava às 6 horas da tarde. Eu fui encarregada de cuidar dos meus irmãos. Por muito tempo eu cuidei dos meus irmãos e até ter a idade de trabalhar fora. Com 16 anos, minha mãe colocou eu para trabalhar de babá na casa. Depois, quando eu completei meus 18 anos, eu tomei as rédeas da minha vida e comecei a fazer o meu caminho, procurar outras profissões que não fosse casa de família, queria buscar outras oportunidades e assim eu fiz. Trabalhei em balcão de padaria, trabalhei de vendedora de loja, trabalhei como vendedora autônoma de enciclopédia, de carro, de títulos de capitalização. Aí a profissão que eu mais dei certo quando solteira foi vendedora de títulos de capitalização e títulos de clube. Na época aqui em Brasília, lá em 1980, deu para ganhar um dinheirinho. Até quando eu conheci meu ex-marido, me casei, me afastei do mundo. Por 8 anos eu fiquei ali num ciclo fechado. E esse ciclo gerou muitas feridas, e também gerou meus 2 filhos. E eu vim de uma família que meu pai, minha mãe, meu pai que eu falo é meu pai de criação, meu pai, eu não conheci meu pai biológico. Então, assim, existe uma lacuna muito grande na questão família para mim, E isso para mim, eu tenho uma certa dificuldade de questão família. E eu me divorciei 8 anos depois, 6 anos depois que eu me casei, eu me divorciei. E devido à minha separação, eu acabei deixando a minha filha caçula com meu ex-marido. E porque na época era o mais que eu achei que era o melhor para ela na época, Porque ele tinha condições de pagar para cuidar dela. Eu morava aqui em Samambaia na época, estava começando, era assentamento, era muito perigoso. E eu deixei ela com ele, porque ele morava num local mais seguro, Ele tinha mais condições, e eu deixei ela com ele. E isso gerou na minha filha uma certa revolta, porque ela acha que eu abandonei ela. Inclusive essa semana, conversando com ela lá no salão, ela falou assim, meio que sem querer, e eu falei: minha filha, eu não te abandonei, eu deixei você com seu pai porque era o melhor para você. Você acha que era o melhor para mim, mas o pai e a mãe sempre fazem as coisas pensando que é o melhor para os seus filhos, Eu tenho um casal de filhos, o Arão Júnior fez 40 anos e a Rayane tem 35. E eu tenho percebido que eles têm uma certa ferida comigo em relação a sei lá o que. Eles não falam abertamente, mas eu sinto isso. Então, assim, comemorar o que no Dia da Família? Eu hoje tenho 62 anos, vivo sozinha, passo as minhas necessidades, nenhum dos dois pergunta se eu estou precisando de alguma coisa. Eu recebo muito mais ajuda dos meus amigos do que dos meus 2 filhos. Então, existe uma lacuna muito grande. E, claro, o errado aqui sou eu, que sou a mãe.
né? Eu criei os meus filhos preparando eles para a vida, porque eu tinha medo que eu morresse e eles ficassem sofrendo nas casas dos outros, sem saber lidar, né? E então, na minha concepção, eu criei eles desgarrados de mim para que eles não sofressem no futuro. Só que eu não pensei no meu futuro. Eu não pensei que eu ia envelhecer e que eles iam, tipo, me abandonar, né? Então, é isso. Reflexão é isso. Meus irmãos, a gente, cada um por si, Deus por todos. Minha mãe viveu até os 82 anos, no final da vida dela, nos 80 anos dela pra cá, ela ficou muito sozinha, ela morava sozinha aqui nessa casa, eu tô aqui na casa dela, e ela sofria muito. E ela reconheceu que parte do que ela passava era por conta da maneira como que ela tinha nos criado. Mas na época dela, era assim que se educava os filhos, né, na base da correção, né, e que se impunha a autoridade, que se impunha o ensinamento. E eu tentei, confesso que eu tentei fazer diferente da minha mãe, mas é claro que também cometi os mesmos, ou talvez outros erros, tão mais graves do que os que ela cometeu, né? E família não é aquela de sangue, família é aquela que te acolhe, família é aquela que te cuida, que se preocupa, que às vezes laços sanguíneos são meramente laços sanguíneos, né? E muitas vezes quem não é de laço sanguíneo se torna uma família muito mais achegada, muito mais apegada do que os que têm o nosso próprio sangue. É essa a minha reflexão sobre o Dia Internacional da Família.